Agora vamos tratar, na sequência, do procedimento da licitação de melhor técnica. O próprio edital, como se trata de melhor técnica, deve prever de forma objetiva uma forma de pontuação a ser atribuída objetivamente para os licitantes. Portanto, o próprio edital deve prever uma pontuação mínima, ou seja, abaixo daquela pontuação técnica, abaixo de um mínimo estabelecido pela administração, aquelas propostas serão desclassificadas. Portanto, essa pontuação técnica tem um objetivo, ou seja, colocar um nível de técnica que a administração exige. Abaixo daquilo, o licitante estará, portanto, desclassificado. E, dentre esta classificação, dentro dessa pontuação, a administração deverá dar preferência ao licitante que tiver atingido a maior pontuação. E a administração deverá, nesse caso, buscar uma redução da proposta de preço. Claro, essa redução da proposta de preço deve ter por parâmetro a proposta de preço mais reduzido dentre aqueles classificados. E sem nenhum dos licitantes bem mais classificados ou mais classificado tecnicamente se dispuser a reduzir a proposta de preço, a administração deverá considerar como vencedor aquele licitante que oferecer o menor preço. Por que isso? Porque todos aqueles que foram classificados na proposta técnica preenchem os requisitos mínimos de técnica exigida pela administração. Claro que ela vai dar preferência àquele que tiver maior pontuação, mas o valor, o preço, deve ser aquele, o menor preço proposto dentro dessa categoria. Bem, depois dessa parte do procedimento, nós vamos falar do procedimento do outro tipo, do procedimento da licitação do tipo técnica e preço. E aqui existe uma questão importante para se dizer, que esse tipo de licitação ele é utilizado de forma excepcional, né? E só é admitido naquelas licitações que tenham as suas características identificadas como trabalhos de características preponderantemente intelectual, né? Portanto, o maior critério intelectual, desde que seja a maior parte do objeto que será licitado, ou a parte preponderante do objeto que será licitado. Portanto, se falarmos que uma licitação ela tem por característica preponderante ou predominante características de natureza intelectual, nós utilizaremos aí o procedimento de técnica e preço. Portanto, é um tipo de licitação muito particular, muito específico e excepcional. Nós falamos ainda, de acordo lá com o artigo 46 da Lei de Licitações, que é vedada, vejam, proibida, portanto, a licitação do tipo técnica e preço quando não estiver perfeitamente, diz o artigo, perfeitamente caracterizada a natureza preponderante intelectual da maior parte do objeto a ser licitado. Portanto, é uma licitação, como eu disse, excepcional. Vamos tratar também, nessa sequência, da fixação de critérios objetivos e proporcionais à natureza do interesse da administração. Primeiro, os critérios de julgamento nesse tipo de licitação devem ser adequados e satisfatórios para avaliar o grau de vantajosidade dessas propostas, não é? Claro, esta exigência ela está em todas as licitações. E no que se refere aos fatores de pontuação técnica, nesse tipo de licitação de técnica e preço, deve ser os critérios de pontuação técnica devem ser compatíveis com a característica do objeto licitado, de forma a não prejudicar a competitividade. Outro item interessante, ainda em continuidade, é que no exame das fases das propostas técnicas, o procedimento é similar ao da licitação da melhor técnica,
principalmente no que se refere à atribuição das notas técnicas nesse tipo de licitação. Outro item interessante dentro desse contexto é a ponderação das notas da licitação técnica e preço. E aqui vamos falar de casos concretos. A solução mais equilibrada é estabelecer pesos idênticos para as notas técnica e preço. Por que notas idênticas? Nós podemos estabelecer 5 para a avaliação técnica e 5 para o preço. Isto é o que ocorre normalmente. Excepcionalmente, a administração poderá, se entender que o caso se justifica, utilizar uma ponderação diferente. Por exemplo, nota técnica vale até 7 e preço nota 3. Não é? Até isso ainda é razoável, mas desde que a administração pública justifique adequadamente o porquê deu uma ponderação, uma valorização maior nos pesos da técnica e uma menor no preço, no peso do preço. Uma questão que foge completamente à razoabilidade é estabelecer, por exemplo, que a nota técnica vale 9, 9,5 e o preço vale, por exemplo, 1 ou meio. Aí realmente foge completamente da proporcionalidade, da razoabilidade e vão ter, com certeza, problemas com os órgãos fiscalizadores. Portanto, o correto, melhor dizendo, o razoável é que exista um equilíbrio entre essas notas, esses pesos. E, se não for possível esse equilíbrio, a administração deve justificar por escrito, não é? E, inclusive, no próprio edital deve existir critérios objetivos que indiquem o porquê que a nota técnica é superior ou tão superior quanto o que se esperava. Agora vamos ouvir uma pergunta de um cursista a respeito do tipo de licitação para produtos e serviços de informática. Vamos lá. Qual o tipo de licitação que deve ser adotado para a aquisição de produtos e serviços de informática? Ouvimos aí uma pergunta a respeito da aquisição de produtos, não é, e serviços de informática. O próprio artigo 45 da Lei de Licitações, ele declara obrigatório, nesses casos, a licitação no tipo técnica e preço. Mas será que realmente é obrigatório? Não é? Nós podemos dizer que, atualmente, esse dispositivo perdeu a razão de ser, pois a maioria dos bens e serviços de informática eles estão inseridos em um processo de produção em massa e eles são encontrados de forma padronizada no mercado. Portanto, se são bens que estão disponíveis no mercado de forma padronizada, nós podemos utilizar o pregão como utilizamos, por exemplo, para comprar vários itens de informática. Entretanto, em outros casos, a administração, em razão da necessidade ou da identificação de uma peculiaridade ou de uma especialidade de um determinado serviço ou de um determinado bem de informática, não é? Se ele não estiver disponível no mercado de forma uniforme, aí sim a administração deve utilizar obrigatoriamente o tipo de licitação técnica e preço. Portanto, esta exigência do artigo 45 da Lei de Licitação, como eu disse, tem que ser olhado sobre esses 2 ângulos. Se os bens ou serviços estiverem disponíveis no mercado, não é? De forma padronizada, continuamos a usar o pregão como usamos na maioria das vezes. Se for uma questão técnica muito particular, muito específica, aí sim vamos utilizar o tipo de licitação técnica e preço. Vamos tratar agora de um outro tema também importante. Trata-se da invalidade do julgamento conjunto das propostas técnica e de preço. Os tribunais de contas, os tribunais superiores, a jurisprudência é pacífica nesse entendimento, de que as propostas técnica e de preço devem ser formuladas em envelopes separados, não é? Portanto, em algumas situações em que a administração pública queira ganhar tempo, não é? Ela vai encontrar
ela vai dar, na verdade, oportunidade para invalidação do certame se não fizer, se não exigir em envelopes separados a pontuação técnica e o valor do preço, né? Nós vamos tratar agora, finalizando já essa videoaula, do controle e da fiscalização. Já falamos no nosso segundo encontro da questão da tutela, ou seja, da obrigatoriedade da administração pública fiscalizar os seus próprios atos. E vamos voltar agora, porque o tema é importante, falar desse controle e dessa fiscalização. Repetindo novamente o que já falamos na aula passada, a administração deverá adotar o máximo de cautela na prática das licitações desses tipos, não é? Além de justificar adequadamente a opção por um tipo específico de licitação, a administração deve também elaborar editais minuciosos que discriminem claramente as exigências técnicas e os critérios de julgamento. E a própria administração deverá motivar, escrever, explicar o porquê está tomando aquelas decisões e, principalmente, fiscalizar o superior hierárquico, o diretor. Ele deve avaliar rotineiramente se as decisões daquela pessoa que está na comissão e dos outros que estão atuando no setor, se eles estão decidindo ou observando estritamente o que diz o edital. Portanto, o superior hierárquico, como já estudamos, tem o poder de fazer essas correções, sob pena de, no futuro, os órgãos fiscalizadores decretarem a invalidade do certame. Bem, era isso que preparei para a aula de hoje. Espero que tenham gostado e nós nos veremos no nosso próximo encontro. Até mais!